Nos últimos 8 meses e meio, eu recebi mais de R$ 20.000 apenas em juros, apenas em rentabilidade da minha carteira de investimentos, que está chegando em 250 mil. E para vocês terem uma ideia, esse período de 8 meses e meio, o valor que eu recebi, em média, foi R$ 2.300. Só que tem um detalhe, eu estou falando 8 meses e meio porque no momento em que eu estou gravando esse vídeo, na metade do mês de março, ainda falta metade do mês para mim receber a rentabilidade da renda fixa, que é onde eu invisto. Então, possivelmente, eu vou receber em torno de R$ 1.500 e, portanto, no período de 9 meses, eu vou receber um total de R$ 22.000 apenas em juros, em renda passiva, sem que eu faça nada. Mas pode ser que você esteja se perguntando, o tema do vídeo não é sobre os seus primeiros R$ 10.000? E, de fato, é. Mas por que eu estou falando isso sobre os últimos 9 meses de rentabilidade da minha carteira de investimentos? Bem, basicamente porque 9 meses foi o período que eu demorei para conseguir os meus primeiros R$ 10.000. Então, só para vocês terem uma ideia, esses 9 meses de março de 2021 a novembro de 2021, cerca de 5 anos atrás, esses eram os saldos na minha conta poupança do Bradesco, e era todo o dinheiro que eu tinha aplicado nas minhas contas. Só que tem um detalhe. No mês de março de 2021, a situação do país era completamente diferente do que vivemos hoje. E a minha vida também era completamente diferente. Por exemplo, nós tínhamos a pandemia nessa época, a taxa Selic estava em 2% ao ano, o CDI em 1,9% ao ano. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, a Selic está em 15% ao ano e o CDI 14,9% ao ano. E, além de todo esse cenário, eu vinha de momentos no mês de janeiro e fevereiro de 2021 em que eu gastei muito dinheiro por conta de imprevistos. E aí, pelo fato de eu estar com a corda no pescoço, eu decidi que eu tinha que juntar R$ 10.000, chegar em R$ 12.000, porque eu sabia que se mais algum imprevisto acontecesse, então eu ia me dar muito mal. E aí, o que eu decidi fazer? Eu decidi juntar dinheiro. Só que de março para abril eu não consegui juntar nem mesmo R$ 4. De março para maio eu não consegui poupar nem mesmo R$ 400. Só que no mês de junho eu consegui guardar um valor maior. Só que o que aconteceu? No mês seguinte, em julho, eu tive um imprevisto. E esse saldo que estava em R$ 4.500, ele diminuiu. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque se você está começando do zero, está buscando os seus primeiros R$ 10.000, ou se você passou desse patamar, é bem provável que você passe por imprevistos. Isso é algo natural, isso é algo que vai acontecer. Só que a partir de agosto de 2021 a novembro de 2021, eu consegui chegar nesse patamar de juntar R$ 10.000 para que eu pudesse ter uma folga. Portanto, falando em termos de média, em 9 meses, o valor que eu consegui poupar em média foi cerca de R$ 1.190. Embora teve meses que eu poupei mais e teve meses que eu poupei menos. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Aonde que eu quero chegar? Bem, se voltarmos um pouco em 5 anos atrás, entre janeiro e fevereiro, na minha vida, eu tive alguns imprevistos que me fizeram gastar cerca de R$ 7.000. E na época, isso era o equivalente a cerca de 6 a 7 salários mínimos. Hoje em dia, esse valor é em torno de 5 salários mínimos. Só que tem um problema. Nessa época, eu estava desempregado. Eu não tinha um emprego fixo, por exemplo, de segunda a sexta-feira. Na verdade, eu trabalhava na informalidade.
Então, tudo era muito incerto. Eu não sabia quando ia surgir serviços para mim fazer, se ia surgir, e, evidentemente, por conta disso, isso acabava gerando uma ansiedade em mim. E a minha conta bancária, ela atingiu R$ 2.600 em março de 2021. E, se isso não bastasse, o meu computador na época, ele tinha quebrado nos meses anteriores, de janeiro e fevereiro. E obrigatoriamente, eu tive que gastar mais de R$ 4.000 para poder montar o meu computador, porque sem um computador eu não conseguia exercer a minha profissão. Na verdade, eu ia ter que mudar de área se eu não conseguisse montar o meu próprio computador. E, pelo fato de estar com a corda no pescoço, eu não pensava em juntar dinheiro para chegar nos primeiros 10.000, 50.000, R$ 100.000, 1.000.000, nada disso. Eu só estava querendo juntar os meus primeiros R$ 10.000 porque eu estava com a corda no pescoço. Eu tinha um risco de me endividar ou até mesmo ficar inadimplente se algum outro imprevisto grande acontecesse na minha vida naquela época. E imagina só como que estava a minha ansiedade, porque se alguma coisa errada acontecesse, eu ia estar muito ferrado mesmo. E na época, eu ainda estava entrando em um namoro, em um relacionamento sério. Então, imagina só como que eu ficava preocupado por conta dessa questão de dinheiro. E se tem um ponto positivo nisso tudo, é que eu sempre evitei parcelamentos, financiamentos, dívidas, eu sempre fui muito econômico. Só que mesmo assim a ansiedade acabava batendo. Nem mesmo o cartão de crédito eu utilizava na época. E nos dias de hoje, após 5 anos, eu estou quase atingindo R$ 250.000. E se tem um conselho que eu dou para você que está começando do zero e quer atingir os seus primeiros R$ 10.000, o conselho é: vai com calma, dê um passo de cada vez, porque isso é igual subir uma escada. Você precisa focar sempre no próximo degrau. Se você pensa demais lá no último degrau, você cai ou você nem mesmo sobe. Então, toma cuidado com esse negócio de sonhar grande demais. Não significa que você não pode sonhar grande demais, você pode. Só que você tem que dar um passo de cada vez, porque senão você fica desanimado. Porque pensa comigo, se atualmente você não tem nenhum real na sua conta, e aí você fala, poxa, eu quero chegar em R$ 100.000, R$ 200.000, R$ 1.000.000. Se você ganha em torno de 2 salários mínimos, 3 salários mínimos ou até mesmo menos do que isso, você vai ficar doente na questão da ansiedade, porque é um processo extremamente demorado, não acontece do dia para a noite, a não ser que você ganhe cerca de R$ 20.000 e consiga fazer aportes aí acima de 5.000 todos os meses, ainda assim vai demorar uma quantidade de tempo razoável. Mas, se você não consegue fazer grandes aportes, então muito provavelmente você vai começar a se comparar com pessoas que já estão num nível muito mais avançado, e isso vai te desanimar até mesmo de passar pelos primeiros passos, pelos primeiros processos. Então, o que que você pode fazer? Coloque metas pequenas. Eu acabei fazendo isso. Então, conseguiu os seus primeiros R$ 10.000, foque em chegar nos próximos R$ 20.000. Então, junte mais R$ 10.000. Então, o que que eu fiz para conseguir crescer mais rápido o meu patrimônio? Os primeiros R$ 10.000, eu coloquei como meta atingir isso em 12 meses. Eu consegui isso até um pouco antes, né? Consegui isso em 9 meses. Aí eu coloquei como meta atingir os próximos R$ 10.000, não em 9 meses, em 8 meses. E aí eu consegui fazer isso. E aí eu falei, bom, agora os próximos R$ 10.000 que vai me levar a 30.000, eu quero demorar agora um tempo menor, eu quero demorar 7 meses. E aí
depois eu fui diminuindo a meta. Evidentemente, você não vai conseguir juntar tão rapidamente assim, sempre abaixar essa meta de R$ 10.000. Mas você vai pegando a prática, os juros compostos, eles começam a trabalhar para você a partir do momento em que você faz determinados aportes e, por conta disso, você avança em duas frentes. Você avança o seu patrimônio nos aportes que você está fazendo, no trabalho que você tem, e você avança também porque você já tem uma renda passiva, você já tem juros compostos trabalhando para vocês. E é justamente por isso que eu comecei o vídeo mostrando que no período de 9 meses, após 5 anos, desde que eu comecei com a minha carteira de investimentos, eu consegui poupar mais de R$ 20.000 apenas com juros, apenas com renda passiva. Eu nem estou contabilizando os aportes que eu fiz, porque se eu for contabilizar os aportes que eu fiz, o valor é muito maior. Então, no começo é assim mesmo, você começa devagar, você começa aos poucos, e conforme o tempo vai passando, o processo ele vai acelerando, você vai pegando a prática e evolui o seu patrimônio muito mais rápido. Então, o que que acontece? Essa foi a história dos meus primeiros R$ 10.000, como que eu consegui chegar nesse patamar. E aí, quando eu ultrapassei os R$ 10.000, eu comecei a pensar, poxa, e para mim chegar em R$ 50.000, quanto tempo será que eu vou levar? Eu até imaginava que talvez eu pudesse levar aí cerca de 5 anos para chegar em R$ 50.000, porque eu ainda não tinha percebido como que funcionava os juros compostos, a bola de neve. E é justamente sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo dessa série. Quanto tempo que eu demorei para chegar nos R$ 50.000 e se, de fato, eu aprendi novas coisas nessa caminhada.